Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o esquema corporal do fisioterapeuta, principalmente, e quando ele se relaciona com o paciente. Vocês já pararam para pensar que tanto o fisioterapeuta quanto o paciente, no momento do atendimento, especialmente fisioterapia neurofuncional, nós estamos compondo um par de valsa. É como se a gente dançasse com o paciente. Então, a gente forma, uma dupla. E durante os manuseios, durante as facilitações, durante os padrões de inibição, a gente conforma como se fosse uma sincronia, uma coreografia, fazendo com que o nosso próprio corpo seja um instrumento para se colocado à disposição para que o paciente faça os seus movimentos de uma forma mais eficiente. Então, o fisioterapeuta, ele coloca o seu corpo à disposição do paciente no momento da terapia. É muito interessante isso e é muito bonito, né? Porque assim como uma dupla de valsa, de dança de salão, o mesmo par lá dos bailarinos, eles formam um conjunto harmônico, né? Com movimentos extremamente coreografados e tal, dentro de uma música. Nós não temos isso tão pré-determinado, mas no momento que nós estamos trabalhando com o paciente, sim, nós formamos um par de valsa. E é muito interessante que nem sempre nós somos preparados para isso, né? Essa sensibilidade corporal, esse gesto, o toque, a mão, a gente não tem um conhecimento prévio, muitas vezes, antes de entrar no curso de fisioterapia. São poucos fisioterapeutas que praticaram alguma forma de dança, alguma ginástica, algum esporte relacionado à coreografia, uma patinação, um balé, uma ginástica rítmica, ou mesmo uma capoeira, um esporte, uma luta, que dá uma noção corporal. Então, o fisioterapeuta que não teve esse preparo, muitas vezes ele sente muita dificuldade quando ele tem que compor esse par de valsa com o seu paciente, principalmente na neuro. Então, é disso que eu gosto de frisar e comentar, que a gente tem que conhecer muitas habilidades do nosso corpo, a gente tem que saber do que a gente é capaz, conhecer todas as capacidades do nosso corpo, e a partir disso, tirar proveito, né? Cada vez que você entra em contato com um paciente, que você se coloca corporalmente à disposição. Então, a gente às vezes até fala lá nos atendimentos, a gente dá o sangue aqui, né? A gente às vezes dá o sangue mesmo. Mas a maioria das vezes a gente dá assim o corpo, né? A gente se doa para o paciente fisicamente para que ele possa se movimentar. Então, nós somos um instrumento para que o movimento ocorra no paciente. Então, é bem interessante esse conhecimento, essas capacidades, até para aprender a nos respeitar, até onde a gente pode ir e da onde a gente não pode ultrapassar. Porque muitas vezes a gente coloca demais o nosso corpo e o paciente está colocando de menos. Então, se ele não está colaborando, isso de novo, volta na questão do equilíbrio. Não pode o terapeuta usar demais o seu corpo e o paciente de menos. Ao contrário, também não pode exigir que o paciente faça muito esforço e o fisioterapeuta de menos. Então, a gente tem que sempre tentar encontrar esse equilíbrio para que as forças estejam equilibradas e se atinja o melhor momento para o desenvolvimento daquele paciente naquela hora. Isso é muito delicado, isso envolve uma sensibilidade incrível do terapeuta, sensibilidade, coordenação, equilíbrio do próprio corpo, e principalmente muita concentração. Então, às vezes o pessoal pega no meu pé porque eu gosto de trabalhar quieta, eu gosto de trabalhar numa sala mais concentrada, com muito foco, porque eu preciso estar prestando muita atenção nas respostas imediatas do paciente. E quando há muita balbúrdia, muita confusão, muitas vezes eu sei que não é a realidade de todo mundo, nem todo mundo consegue uma sala individualizada para trabalhar. Em geral, a gente tem que dividir os espaços, eu sei como é a realidade da maioria dos físios, mas no que a gente puder se concentrar e se preparar melhor para cada atendimento, pessoal, com certeza isso dá um salto. Sabe por quê? Porque às vezes, gente, a resposta do paciente ela é mínima. Ela é muito delicada, ela é muito pequena, e se você não tiver muito de antena ligada, muito atento, você não vai perceber tudo isso. Então, o fisioterapeuta que trabalha focado, ele tem uma capacidade de atingir resultados muito maiores.
E é isso que eu costumo falar e é isso que eu quero frisar nesse canal. Resultados, como chegar aos resultados. Então, hoje a dica é: conheça o seu próprio corpo, conheça a sua capacidade, as suas habilidades, que a partir disso você vai conseguir tirar proveito dentro da terapia, tá? Eu tive uma experiência muito interessante, mais ou menos, deixa eu pensar, 2006 talvez, com uma aluna de graduação que ela tinha diparesia. E depois ela me escolheu para ser orientadora do TCC dela. Então, assim, uma diparética fazendo um trabalho de TCC, de conclusão de curso, dentro da neuro. Foi muito interessante. E, assim, a Rosângela, um beijo para a Rosângela. Rô, um beijo para você, tenho certeza que vai me assistir. A Rosângela nunca saiu da minha cabeça, né? Porque ela tinha muita dificuldade de ambulação, mas ela conseguia subir num tatame e fazer o que ela conseguia com a ajuda dos colegas, quando ela não conseguia fazer as trações, as cargas, mas ela sabia o que tinha que ser feito. Ela estudava e sabia o que ela precisava fazer para chegar naquele resultado. E aí a gente tinha combinado com os alunos, né, que eles não falariam para ela, assim, enquanto ela estivesse atendendo, ela dizia o que tinha que ser feito e eles simplesmente faziam, né? Então, muitas vezes, assim, num tetraparético e tal, ela não conseguiria fazer um rolar, por exemplo, porque ela estava com a limitação dela. Então, a gente fazia o que ela falava que era para fazer. Mas é muito interessante porque o desempenho, enfim, foi acima do que a gente esperava, né? Então, a Rosângela nos surpreendeu e foi muito bacana, assim. Outra questão que é bem interessante de ser comentado é que o fisioterapeuta ele tem um grande privilégio, né, gente? Nós, assim, a maioria das profissões não conseguem isso, que é o quê? É levar o livro, né, levar a biblioteca junto consigo. Então, esse tópico eu comentava também, sempre falava com os meus alunos, gente, o livro está no corpo de vocês. Então, se você não sabe o que fazer com o paciente naquele momento, você deita e... como que é o rolar? Não lembro. Deita e rola. Você deita e rola no tatame, você vai observar no seu próprio corpo quais são as reações, como é o movimento. Então, olha que maravilhoso, olha que privilégio. Quem é que pode levar a biblioteca consigo durante, né, o atendimento de um cliente? Pergunta para um advogado se ele vai levar todas as leis, as normas e legislações. O fisioterapeuta consegue levar seu próprio corpo e quando ele leva consigo todas as habilidades, todos os movimentos estão com ele, todos os planos de movimento, todas as capacidades. Então, para isso, basta se conhecer. Então, quando a gente se conhece, a gente conhece o outro. E a partir dessa relação eu com o outro, nós conseguimos estabelecer o melhor movimento possível naquele momento. Então, isso é mágico, né? Maravilhoso. Eu nem posso falar porque eu sou apaixonada, né, por tudo isso. E com isso, quando a gente se conhece mais, a gente tem o quê? O domínio do toque, o domínio da velocidade do movimento, o domínio do olhar, né? A voz. Então, você chama o paciente pelo olhar, pela voz. Na voz você pode dar entonação mais forte, aqui, 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 quando você quer elevar um tônus. Quando você quer baixar, você baixa o tom de voz. Você acalma o paciente e faz com que ele relaxe. Então, tudo passa a ser instrumento de trabalho, a voz, o olhar, o movimento. Então, esse conjunto é que faz com que a resposta melhor para aquele momento aconteça. Isso é muito interessante, isso é um domínio que precisa treinamento, você vai aprendendo a dominar as ferramentas que você já tem. Você já nasceu com tudo isso e você vai colocar isso à disposição no momento da terapia, não é mesmo? Mas infelizmente a gente não é treinado para tanto, né? Nas aulas, enfim, muitas vezes nos cursos, a gente só se treina assim, patologia tal, tratamento tal, patologia, tratamento. Então, assim, quem fica só nessa de explorar a patologia clássica, como eu falei no outro vídeo, a gente tem que parar de ver
tanto doença, né, tanto a alteração clássica, que ela está cada vez menos, os pacientes não estão mais vindo com a clássica descrição do livro, eles estão cada vez mais vindo mixados, com uma interação de vários acontecimentos, e também em cima de um cérebro que foi super estimulado de uma forma diferente do que era antigamente. Então, cada dia nós estamos com uma neuroplasticidade incrível, os cérebros estão vindo totalmente desenvolvidos, então quando vem a injúria, ela não é como era há 40 anos atrás. Então, a gente precisa acompanhar esse progresso do tempo. E quando a gente não consegue, se a gente dentro da sala de aula ficar muito só na doença e tratamento, protocolo, isso é algo assim que já está um pouco ultrapassado. É interessante que você passe para uma nova consciência, que é o quê? Ver o ser humano como um todo, avaliar todas as experiências prévias, experiência prévia, assim como é com a gente. Se eu tive experiência prévia de um esporte, eu vou ser um fisioterapeuta diferente daquele que não teve experiência prévia com esporte. Se eu dancei, se eu pratiquei balé, se eu fiz capoeira, se eu joguei futebol, vai ser diferente daquele terapeuta que não tem uma experiência prévia com o movimento. Então, isso é muito importante, que, Ione, mas eu nunca tive oportunidade, eu moro no interior, eu nunca tive um time, eu mal sei andar de bicicleta. Gente, não tem problema, sempre é tempo da gente começar a treinar, a se observar, não é mesmo? A ficar, enfim, olhar para si mesmo, né? Prestar mais atenção no nosso corpo, praticar algum conhecimento corporal, que seja vendo uns vídeos no YouTube, se alongando em casa mesmo, pega um tapetinho, faz alguma coisa. Mas para quem realmente quiser treinar mais, experimentar mais as suas habilidades, as suas capacidades, eu sugiro os treinamentos de yoga e pilates, que são os melhores para melhorar o esquema corporal da gente, mesmo na fase adulta. Principalmente o yoga, que ele nos dá, além da flexibilidade, força, uma consciência corporal e um controle da respiração muito bom. Então é isso, que a gente possa cada vez mais nos dedicar, né? Isso é um desafio, é um desafio, é desafiador, né? Pensar neuro é desafiador, é pensar que você pode fazer algo diferente a partir de uma consciência corporal tua, do fisioterapeuta, e colocando isso à disposição do paciente no momento lá, no tatame, né? Na neuro. Como que eu vou colocar o meu corpo à disposição do meu paciente para que ele evolua corporalmente também, e funcionalmente, e dentro dos seus movimentos, da sua biomecânica. Tá bom, galera? É isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Convido vocês a curtir o canal no YouTube. No canal se chama Método Somente 2, né, com Ione Bertoncello. Então, entrem lá no canal, acompanhem os vídeos, curtam, compartilhem com quem tiver interesse, com quem quiser saber mais sobre o assunto. Se inscreva também no canal, porque lá você vai estar recebendo notificações de quando eu lançar vídeos novos, tá bom? Então, você vai receber um sinalzinho de que vai dar tudo certo. Então, estamos aqui para descomplicar a neuro, né? Deixar de ser um bicho de 7 cabeças e fazer dela cada vez mais linda e propagar, falar disso para mais pessoas, para que todo mundo se beneficie e maior número de pacientes alcancem, né, melhores resultados com seus pares, que são esses terapeutas lindos. Gente, um beijo, fiquem todos muito bem e até a próxima!